Você acorda cansado. Antes das 10 da manhã, já tomou 2, talvez 3 cafés e mesmo assim, depois do almoço, o raciocínio fica lento, a memória falha, o corpo pesa. E a sensação é de que você está sempre funcionando no modo economia de energia. Como se estivesse vivo, mas nunca inteiro. Agora me diz uma coisa, se você acha que isso é só estresse do trabalho, ou falta de sono, ou coisa da idade, né? Eu preciso te dizer uma coisa bem importante. Você está olhando para o lugar errado. O que você sente não é só cansaço, é inflamação crônica. Teu organismo está inflamado. O problema dessa inflamação é que ela não dói, né? Ela não te coloca na cama, ela não te impede de ir trabalhar, ela não te obriga a ter que parar, mas ela vai drenando a sua energia aos poucos. Todos os dias ela vai minando, pouco a pouco. Vamos fazer uma analogia com o computador que está rolando ali, né? Um vírus, está rodando um vírus em segundo plano, né? Esse computador ele fica mais lento, ele vai travando, né? É um vírus que você não vê, mas está consumindo recursos. A ciência já provou que processos inflamatórios, né? Eles podem consumir até 40% da sua energia. Isso atrapalha o teu metabolismo, né? E é como se estivesse ali gastando muito mais energia do que você está precisando. Sabe quando você acorda, mas não desperta? Tá lá trabalhando, mas não rende. Sabe quando você está vivendo, mas fica sempre abaixo do seu potencial real? E o mais doido nisso é que ninguém fala. Talvez você também nem acredite que produtividade é igual a força de vontade e que foco é apenas disciplina, que energia vem do café, do pré-treino, de motivação, mas a fisiologia já deixou isso claro. Um corpo que está inflamado não sustenta a alta performance. E é aqui que começa a virada. Existe uma forma de desligar esses mecanismos inflamatórios, sem remédio, sem nenhuma loucura da moda e muito menos sem ficar sofrendo à toa. Usando algo que você já tem, que é o seu organismo em algumas movimentações conscientes, bastante eficientes, que quando você estimula o seu corpo da forma certa, você vai usando as técnicas orgânicas, ativando o seu corpo, é como se você estivesse passando um antivírus e fazendo aí uma varredura no seu computador interno. E existe uma infinidade de técnicas orgânicas que funcionam como um verdadeiro antivírus. Mas não é só para te deixar ali com a aparência bonita, né? E muito menos para te cansar mais. É para desligar esses processos inflamatórios que estão te impedindo de viver, roubando a sua clareza mental, a sua energia, a sua produtividade, a sua presença na vida. Eu já trabalho com saúde preventiva há mais de 20 anos. O que eu vou te mostrar aqui hoje é como um processo de inflamação se conecta diretamente com a forma com que eu trabalho. E isso se conecta com o processo de desinflamação. Eu sou formado em nutrição, especializado em psicologia, e eu criei o método João Flix para juntar alguns dos meus conhecimentos práticos que vão servir como esse antivírus que o seu corpo está precisando. Porque se você sente que faz muito e rende pouco, se você está sentindo sempre meio cansado, meio lento, inflamado, esse vídeo vai ser o seu ponto de virada. Muita gente acha que ficar sedentário é algo que está enfraquecendo o corpo, né, os músculos e engordando o organismo. Mas isso é só uma leitura superficial. O sedentarismo ele não te deixa somente fraco, né? O sedentarismo ele te deixa inflamado. E inflamação não é dor, inflamação é um barulho interno que vai gerando um desgaste, o corpo vai ficando em estado de alerta, mesmo quando não existe ameaça. É como viver mesmo com o alarme lá ligado, o tempo todo. E isso uma hora cobra um preço do seu organismo. Vamos entrar aqui um pouquinho agora numa parte mais técnica, mas sem complicar. Quando você se move de uma forma que não é suficiente nem eficiente, duas coisas, né, importantes acontecem. A primeira é que o tecido adiposo ele deixa de ser inofensivo, né? Muita gente acha que gordura é só uma reserva, né, um estoque energético. Só que essa reserva adiposa ela não é só isso, né?
Ela é um excesso de gordura corporal que vai te deixando mais inflamado, né? E quando existe esse excesso de tecido adiposo, o seu corpo ele fica mais inflamado. Ele vai inflamando o seu corpo, ele vai mandando algumas mensagens químicas, né, que avisam aí o seu organismo que algo está errado, né? E vai te deixando mais em alerta, vai te preparando para algum estresse maior. Ou seja, esse corpo em vigilância constante, ele fica consumindo uma energia além do que você precisa. Por exemplo, uma energia que poderia estar sendo gasta para o seu sistema imunológico, né? E a segunda coisa que acontece quando você fica muito tempo parado é a ausência de contração muscular, né? O músculo ele não serve só para uma questão estética, né? E nem só para fazer força. O músculo ele é um órgão que ele regula vários sistemas do seu organismo. Quando você contrai os músculos com frequência, dando os estímulos corretos, né? O seu corpo naturalmente ele vai desinflamando. Agora presta atenção, isso aqui é a chave. Presta atenção que isso aqui é bem importante. O músculo em movimento, ele ativa o seu corpo, né? Ele ativa o seu sistema linfático, ele limpa o seu organismo e fortalece o seu sistema imunológico. Músculo parado gera inflamação, né? Gera esse estado de alerta. É importante lembrar disso. E o problema aqui é que o corpo humano ele não foi feito para ficar sempre em alerta, né? Para ficar sempre gerando esses picos de estresse. E muito menos para gerar processos de inflamação. Para você ter uma noção, né? Um estado inflamatório aí de baixo grau, ele não costuma doer como uma pancada, né? Por isso que isso vai drenando a sua energia aos poucos. E ali vai gastando a sua energia todos os dias. E por isso que começa a aparecer algumas coisas que muita gente aprendeu a achar que é normal, né? Alguns quadros de dor, o corpo parece que nunca tem energia, baixa o poder de concentração, né? Você fica sem foco, vem aquela névoa mental, você esquece do que estava fazendo, a sensação ela é muito ruim, né? Porque você não é fraco, mas é seu sistema que está sobrecarregado demais com essas mensagens aí de alerta, ocupado gastando energia para apagar esses incêndios invisíveis. Agora pensa aqui comigo, imagina o seu corpo como um computador, você vai lá, abre uma aba, tá tudo bem, abre outra, tá tranquilo, mas de repente estão 30 abas abertas, né? E o pior, imagina como se tivesse um programa rodando ali em segundo plano que você nem sabe que ele está ali gastando energia. Aí pensa comigo, nesse seu sistema tem vírus, tem processamentos ocultos, tem atualizações eternas, né? Que nunca vão se conciliando, você tenta trabalhar, seu corpo trava, você tenta pensar, mas demora, tenta produzir, mas fica tudo pesado. Esse é o efeito da inflamação sistêmica no seu organismo. O mais perigoso disso tudo é que, como não dói, né, imediatamente, ou seja, né, como o corpo ele não vê isso como um problema real, né, como uma pancada, por exemplo, um corte. Aí você fica pensando, eu acho que é a minha idade, eu acho que é o cansaço, tá todo mundo achando que é normal viver cansado, mas não é. Não é normal viver travando. Não é normal viver cansado, não é normal viver no seu limite. E muito menos normal ficar precisando dessa quantidade enorme de café para você conseguir acordar, despertar. Só que existe uma boa notícia, né? Tem algumas técnicas fisiológicas simples e acessíveis para você fechar essas abas. E não começa com força, começa com você fazendo movimentos inteligentes e conscientes, técnicas orgânicas que são esse verdadeiro antivírus para o seu corpo. Quando o seu organismo começa a dar sinais de inflamação, a maioria das pessoas tenta resolver fazendo basicamente de duas formas, né? Ou com remédio, né? Ou com descanso. Tomando anti-inflamatório, relaxante muscular, um fim de semana inteiro no sofá. Só que deixa aqui eu ser muito sincero com você. Isso pode até aliviar os sintomas, né? Mas não atua diretamente na causa. Como se você estivesse ali desligando o alarme, né, mas sem apagar o incêndio. Tem muita gente inflamada, né, sentindo dores, que acha que está precisando só de descanso, né, só do repouso. Só que descanso não é imobilidade, né? Descanso fisiológico não é ficar com o corpo parado. O corpo parado por muitas horas
ele entra nesse estado aí de recuperação, né, de gasto de energia, e esse estado de estagnação, né, ele te mantém inflamado, ele mantém esse estado aí inflamatório ativo. O verdadeiro problema não é você, mas o design dessa nossa vida moderna. Nenhum ser humano foi projetado biologicamente para manter o corpo sem caminhar, sem agachar, sem pular, sem se pendurar. A gente precisa ativar o corpo, respirar profundo. A vida moderna colocou a gente ali sentado numa cadeira por horas para trabalhar, né? E depois a gente sai do trabalho cansado, chega em casa, muitas vezes vai ficar sentado ali de novo na frente do sofá. Isso aí vira um sinônimo de descanso, mas não pode, né? A falta da movimentação na vida moderna, ela está acabando com a nossa saúde. A gente descansa sentado, se diverte sentado, se distrai sentado, né? Até o nosso lazer hoje, né? Ele está sendo projetado para a gente ficar horas ali sentado jogando, né? Vendo TV, vendo séries. E isso não é neutro para o corpo. A posição sentada, né? Por muito tempo, ela desliga alguns grupos de conexão musculares, né? Ela desliga a musculatura do glúteo, dos quadris, da coluna. E se o corpo ele não está sendo solicitado, ele entra em desuso, né? O organismo ele interpreta isso de várias formas, né? Como algo não está funcionando direito, meu corpo ali, por que ele está parando? Ele acaba acreditando nisso, né? Que as funções fisiológicas precisam ser desativadas, precisam ir parando. E aí que vem outra armadilha, né? Porque quando a gente passa muito tempo sentado trabalhando, descansando sentado, vivendo o dia inteiro sentado, a gente tenta depois, muitas vezes, compensar isso fazendo um treino muito pesado, né? Aquele treino extenuante, de 1 hora, de 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, né? Achando que está resolvendo algum problema, mas em muitos casos isso só está piorando, só está elevando ainda mais os níveis de estresse, de cortisol do seu corpo. Porque se o seu organismo já está inflamado, já está ali vivendo em estado de alerta, né? Já está secretando direto o hormônio de cortisol o dia inteiro. Você vai lá, adiciona um treino intenso, prolongado e mais estresse ainda. Você está sobrecarregando o seu organismo, né? Você está enfraquecendo o seu sistema imunológico e está abrindo aí mais abas, né, para funcionar paralelamente, né, que estão te roubando vitalidade, estão consumindo tua energia. E tem mais uma coisa ainda, o corpo ele não diferencia o estresse emocional do estresse físico, né? Ele vai só somando. E quando o estresse fica acumulado, os níveis inflamatórios eles sobem, né? E a energia ela vai cair. E óbvio que a sua recuperação ela vai ficar travada, né? Por isso que não é qualquer exercício que resolve. Não é sobre suar mais, né? Não é sobre sofrer mais, não é sobre sair destruído. Eu quero que você entenda que não é gastar energia só e ficar mais cansado, mais estressado, é sobre trazer uma movimentação inteligente, né? Um movimento que regula e organiza o seu organismo, né? Um movimento que ele conversa com o seu sistema nervoso, que te ajuda a administrar o seu organismo. Você não precisa sair mais cansado de um treino, você precisa sair com a sensação de bateria recarregada. O seu organismo ele precisa se fortalecer. E você não precisa brigar com o seu organismo, né? Mas jogar a favor dele. Então, o problema não é falta de força, não é falta de disciplina e muito menos não é falta de motivação. É excesso de imobilidade combinado com estímulos que estão aí agredindo o teu corpo, né? Porque quando você entende isso, o corpo para de lutar contra você, né? E ele começa a trabalhar ao seu favor. O seu organismo entendendo isso, ele se torna o seu aliado. E é aqui que começa a virada de chave. Agora vem a parte que quase ninguém te explica. O corpo humano, né? Ele não é só uma estrutura, não é só músculo, osso, articulação. O seu organismo, ele pode ser uma fábrica de gerar saúde. E o músculo não serve só para você fazer força, né? O músculo, em movimento consciente, ele te ajuda a acelerar o seu metabolismo, a deixar ele mais funcional, ativar os processos, inclusive, de limpeza orgânica, né?
quando você está estimulando seus músculos da forma certa, seu corpo libera substâncias que são chamadas de miocinas. As miocinas são proteínas com efeito anti-inflamatório. Elas circulam pelo seu sangue e fazem exatamente o oposto de inflamar, elas trabalham desinflamando, né? Enquanto as substâncias inflamatórias mantêm o seu corpo em alerta, essas miocinas elas trazem uma mensagem que está tudo bem, pode relaxar, pode entrar aí no processo de cura. Elas conversam com o seu cérebro, com o fígado, com o pâncreas, aumentam o seu sistema imunológico, fazem o seu organismo aí trabalhar de forma regulada, né? De dentro para fora. Só que tem um detalhe crucial, essas miocinas, né, elas não aparecem com qualquer tipo de exercício, né, muito menos em exercício de volume muito alto. Elas aparecem na presença aí dos exercícios inteligentes. E não é um estímulo aleatório, né? Mais uma vez, não é sobre fazer mais, é sobre fazer com consciência. Por isso que tem muita gente que treina e continua cansado, sem disposição, sentindo o corpo dolorido, inflamado, porque o corpo ele não precisa de mais desgaste, ele precisa do estímulo certo. Quando o movimento ele é bem aplicado, ele gera um reset biológico, né? Usando a metáfora ali do computador, né? É como se você passasse esse antivírus e reiniciasse o seu organismo para ele trabalhar muito melhor. Por isso que eu repito, você não precisa treinar 2 horas, não precisa ficar destruindo, né, o seu organismo, não precisa de todo esse sofrimento desnecessário que fizeram você acreditar que ia te ajudar. Por exemplo, um protocolo inteligente, né, de 20 minutos já é mais que suficiente para você disparar essa resposta fisiológica positiva que vai te ajudar. 20 minutos que ativam músculos, que liberam miocinas, que ajudam você a administrar o seu estresse, 20 minutos que sinalizam para o seu corpo. Pode se limpar, pode começar a desinflamar. E quando isso acontece, algo muito interessante vai surgindo aí no seu corpo. O sangue começa a ficar limpo com mais facilidade, o cérebro recebe menos ruído, né? Funciona melhor, fica com mais energia, mais estável, né? Isso explica porque tanta gente relata clareza mental após praticar as técnicas orgânicas, né? Leveza no corpo, mais energia ali ainda no meio do dia, menos dependência de café, menos queda de energia, né, depois do almoço. Isso aí Isso não é motivação, não é placebo, é fisiologia. Se seu organismo estiver menos inflamado, ele vai trabalhar muito melhor. Tem outro ponto também que a gente precisa falar, né, que é a sensibilidade à insulina, né? O músculo ativo, da forma correta, ele vai absorver a glicose, ele vai trabalhar com mais eficiência, vai ficar menos dependente, né, de ter que ficar comendo alimentos que vão te trazer excesso de peso. Se a sua energia está funcionando de forma estável, o seu foco ele fica sendo sustentado por muito mais tempo e surge o que a gente chama de presença real, você fica mais consciente. Como realmente passar um antivírus no seu computador biológico. Você não troca a máquina, não instala ali 1000 programas. Você fecha os processos inúteis e limpa o seu sistema, reiniciando ele muito melhor. O corpo funciona do mesmo jeito. Movimento inteligente é o botão de reinício, que a maioria das pessoas nunca apertou. É exatamente aqui que entra o que eu venho construindo há muitos anos. O Joflix ele foi criado não para te deixar exausto, ele foi criado para te deixar funcional, para te dar energia e para preparar o seu corpo para a vida real. Eu quero te devolver clareza, energia e presença. Não é só sobre estética, né, e aparência, é sobre viver num organismo que trabalha por você. Agora deixa eu te falar uma coisa bem importante, né? Isso aqui que eu expliquei não é teoria, eu vejo isso acontecer o tempo todo. Gente que chega cansado, que nem é sedentário, né? Cansado mesmo, né? Se exercitando, gente que trabalha, que treina, que se esforça, mas vive sem clareza mental, sem constância, sem energia real. E o padrão é sempre o mesmo. Quando o tipo de movimento muda, quando muda a intensidade, alguma coisa ali se organiza, né? O corpo para de ser agredido e começa a ser regulado. A produtividade volta, a
clareza volta, né? A energia dura o dia inteiro e a sua presença fica ali. A vida volta. Não porque você fica mais motivado, mas porque o sistema parou de gastar energia lutando contra si mesmo. E isso é eficiência, né? Eficiência biológica. E deixa eu mandar a real aqui agora para você. O João Flix, ele foi projetado para deixar o seu organismo funcionando como um antivírus. Isso não é sobre você competir com ninguém e nem para viver em função de treino, né? O João Flix, ele existe por uma coisa muito simples, para você deixar o seu corpo forte antes que a vida te exija isso, né? Porque a vida real, ela vai te exigir ficar forte, né? A vida, ela vai te exigir energia, clareza, presença, ela vai te exigir força física, mental e emocional. A vida, ela vai te testar e ela vai querer saber se você está preparado. E quando isso acontecer, você pode ter um corpo que te sabota ou um corpo que funciona ao seu favor. Um organismo que te sustenta. Essa escolha, ela não acontece no limite, né? Ela acontece no aqui e no agora. Quando o seu corpo sai do estado inflamado, né? Sai desse estado inflamatório, a sua mente acompanha, a sua energia sobe, né? Traz leveza e organização para a sua rotina. É algo muito bonito que começa a acontecer aqui, né? Você se sente bem dentro do seu próprio corpo. Sem depender de motivação perfeita, sem depender de academia cheia, né? Do cenário ideal, você só precisa de você mesmo. Porque no fundo, o seu corpo, ele não quer palco, ele quer só funcionar bem, só te acompanhar e te sustentar aí por toda a sua vida. Se em algum momento desse vídeo você sentiu que algo fez sentido dentro de ti, eu tenho certeza que não é só uma coincidência. Talvez seja o momento de você instalar esse antivírus no seu organismo. Se você quer parar de lutar contra o seu próprio corpo, começar a trabalhar com ele, comenta aqui antivírus. Ou me manda essa palavra por inbox, que eu vou te enviar o acesso ao nosso ecossistema. É o protocolo inicial de desinflamação. Sem promessa milagrosa, né? Sem exagero, só fisiologia aplicada. Seu corpo pode ser forte, pode ser leve, pode ser estável, só precisa da direção certa.